Hoje eu vou contar a história por trás de duas músicas do Abbey Road que foi lançado em 69, começando pela faixa Polythene Pen. Essa é uma música escrita pelo John Lennon que dá continuidade ao medley que foi iniciado lá em You Never Give Me Your Money. Não entendeu nada? Então você tem que ver esse vídeo que eu lancei há uns dias atrás. Então te prepara, já pega uma pipoquinha porque esse vídeo tá ó... Essa música conta alguns relatos de algumas mulheres que o John conheceu ao longo do tempo. Primeiro uma moça chamada Pat Hodgetts, que futuramente mudaria seu nome para Pat Downson, e que por sinal eu não achei nenhuma foto dela na internet. Essa menina conhecia os Beatles na época que eles tocavam lá no Cavern Club, lá por meados de 61, antes deles ficarem famosos e tal. Só que a Pat tinha um hábito muito estranho de ficar comendo plástico. Então, devido a isso, ela acabou recebendo o apelido de Polythene Pat. Polythene, pra quem não sabe, significa polietileno em inglês, que é a principal matéria-prima utilizada para produzir aquelas sacolas plásticas. Segundo Steve Turner no livro The Beatles, História por Trás de Todas as Canções, eu comecei a ir ver os Beatles em 61, com 14 anos, e fiquei bem amiga deles, lembra ela. Quando tocavam fora da cidade, me davam carona de volta na van. Foi nessa época que começaram a me chamar de Polythene Pat. É meio constrangedor. É que eu comia plástico o tempo todo. Eu dava uns nós e comia. Às vezes eu até queimava para comer quando esfriava. E depois eu arrumei um amigo que trabalhava numa fábrica de bolsas de plástico, o que era maravilhoso, porque assim eu tinha suprimento constante. Caramba, que nojo, cara. Todos os livros que eu citar vão ter link na descrição para comprar na Amazon. Tem um momento da letra que o John fala que você deveria ver a Polythene Pen se vestir no seu saco plástico. Só que, no entanto, esse verso não tem nada a ver com a Pat. Esse trecho veio de uma outra situação com uma outra mulher que o John conheceu, e que ela se chama Stephanie, que ele a conheceu durante uma turnê dos Beatles lá nas Ilhas do Canal, em agosto de 63. Ilhas do Canal, pra quem não sabe, é um conjunto de 8 ilhas que ficam lá entre a França e o Reino Unido. Só que o John nunca falou dessas... Meu Deus. Só que o John nunca falou dessa tal de Stephanie, no entanto ele só deu algumas dicas. Por exemplo, essa entrevista que ele deu para a revista Playboy. Polythene Pen era eu me lembrando de uma situação com uma mulher em Jersey, e de um homem que era resposta inglesa a Allen Ginsberg, que nos apresentou a certas coisas. Tá, vamos com calma. Quem raios é Allen Ginsberg? Esse sujeito ele é um poeta americano, ou seja, a tal resposta inglesa seria um poeta inglês que evidentemente nasceu na Inglaterra. Então essa resposta inglesa é um sujeito chamado Royston Ellis, que ele conheceu os Beatles lá em meados dos anos 60. Que aliás foi a época que ele apresentou a tal da benzedrina para os Beatles, que é a primeira droga que eles tomaram conhecimento. Daí o John se encontrou com esse tal de Royston Ellis, que ele estava trabalhando como engenheiro da balsa. Então depois de um show dos Beatles, esse Ellis levou o John para o apartamento em que ele estava hospedado. E é aí que o plástico entra na história. Ellis disse que a Miss X, a garota que queria que eu conhecesse, vestia sacos plásticos, lembraria John mais tarde. E vestia mesmo. Ela não usava botas de cano alto, nem kilt. Kilt, pra quem não sabe, é esse tipo de saia. Aí eu meio que elaborei. Eu tava procurando algo sobre o que falar. Aí o Ellis acabou conseguindo com que os Beatles fizessem uma espécie de fundo musical lá num evento de poesia e música, que aconteceu num lugar chamado Jacaranda Club, que fica lá em Liverpool. Ou seja, os Beatles ficavam tocando atrás do Ellis enquanto ele ficava lá lendo as suas poesias. Eu era um astro pra eles na época, porque eu vinha de Londres, e aquele era um mundo sobre o qual eles não sabiam de nada, diz Ellis. Passei uma semana com eles no apartamento de Gambier Terrace durante aquela visita em 60. O John era fascinado pelo fato de eu ser poeta, e isso levava a conversas profundas. Agora aqui vão algumas curiosidades sobre a música. Curiosidade número 1. O Royston Ellis nunca tinha escutado Polythene Pen, até que ele foi entrevistado para fazer o livro do Steve Turner, que foi lançado em 2016. Curiosidade número 2. Numa parte da letra aparece um termo tanto quanto curioso. Killer Dealer, porque na época não era muito conhecido pelos ingleses. Hunter Davis, no livro As Letras dos Beatles, antes de estudar devidamente as letras terminadas, já que não vieram no álbum, não havia percebido o Killer Dealer, ou pelo menos deixara de entender o que ele queria dizer, pois eu nunca tinha ouvido falar a expressão. Depois de vê-la escrita e ter pesquisado, eu descobri que é de uso americano, cunhada exatamente antes da guerra, e se refere a alguém ou algo excelente, para não dizer fabuloso. Agora vamos partir para a próxima faixa do medley, que é uma música chamada She Came In Through the Bathroom Window. She came in through the bathroom window.
E cara, a história dessa música chega a ser engraçada. Essa foi uma música escrita pelo Paul McCartney em junho de 68, enquanto ele fazia uma viagem para os Estados Unidos para discutir negócios com a Capitol Records, que era uma gravadora na época. E ela foi inspirada numa espécie de categoria de fãs de Beatles, que é a tal da Apple Scruff. Esse foi um termo dado aos fãs dos Beatles que ficavam no lado de fora dos estúdios da Abbey Road ou dos prédios da Apple com a esperança de encontrar com um dos Beatles. Nesse vídeo aqui sobre a Something eu explico certinho o que foi a Apple. Então uma Apple Scruff chamada Diane Ashley acabou entrando na casa do Paul McCartney, que ficava lá em St. John Wood, que fica lá em Londres. Nós estávamos entediados e ele estava fora. Aí decidimos fazer uma visita, lembra a Diana. Encontramos uma escada no jardim e aí encostamos na janela do banheiro, que tinha ficado ligeiramente aberta. Fui eu quem escalei e entrei. Então quando a Diana entrou, ela foi lá e abriu a porta da frente para que as outras meninas entrassem também. Então uma outra Apple Scruff chamada Margot Bird lembrou o seguinte: elas futucaram tudo e levaram umas roupas. Geralmente as pessoas não levavam nada de valor, mas acho que nessa ocasião levaram um monte de fotografias e negativos. A verdade é que havia dois grupos de Apple Scruffs, as que invadiam e as que ficavam na calçada com câmeras e cadernos de autógrafos. Eu costumava passear com a cadela do Paul e o conheci bem, tanto que acabaram me oferecendo um emprego na Apple. Eu comecei fazendo chá e acabei no departamento de promoções trabalhando com Tony King. Então certo dia o Paul perguntou para essa tal de Margot se ela conseguiria recuperar os seus pertences. Só que na verdade o Paul queria que ela recuperasse uma foto específica, que era uma foto dele tingida a cores e com uma moldura dos anos 30. Então a Margot foi lá e recuperou para ele. Agora aqui vão algumas curiosidades sobre a música. Curiosidade número 1. Tem um verso da música que foi inspirado no nome de um taxista lá de Nova York. Então o Paul, juntamente com a sua então namorada e futura esposa Linda McCartney, juntamente com a filha dela, pegaram um táxi qualquer. O nome do taxista era Eugene Kitts. Então o Paul escreveu o seguinte verso: So I quit the police department. E aí eu me demiti do departamento de polícia. O Paul comentou que isso que é ótimo na aleatoriedade das coisas. Se eu não tivesse pegado o táxi daquele cara, se fosse outro motorista, a canção teria sido diferente. Além disso, eu tava com meu violão, então eu pude colocar a ideia em prática imediatamente. Curiosidade número 2. Deu uma mini tretinha com o John Lennon e com o Ringo Starr durante o momento da gravação dessa música. Acontece que o John não tava muito feliz com a performance do Ringo na bateria, dizendo até que tava suando como o Dave Clark, o que certamente não era um elogio. Só que aí o Ringo ficou um pouco bolado com o John ter ficado descontente com a sua bateria, que ele passou a trabalhar até um pouco mais com o Paul. Até que ele chegou no John e falou o seguinte: por que não gravamos a base de novo? Acho que eu tenho algo que você vai gostar agora. Mas Lennon se recusou. Eu não vou tocar a droga da música de novo, Ringo. Se você quiser refazer a bateria, vá em frente e faça overdub. E naquela noite, Ringo fez exatamente isso. Overdub, pra quem não sabe, é quando você já tem alguns instrumentos gravados. Aí você vai lá e grava alguma outra coisa em cima, como por exemplo a sua voz, ou então um outro instrumento, enfim. E essa foi a história de Paul and Tin Pan e She Came Through the Bathroom Window. E amanhã eu finalizo a saga Abbey Road, então eu te vejo lá.